Senhor presidente José Sarney, presidente do Congresso Nacional, em nome de quem eu tomarei a liberdade de saudar a todos os ilustres que têm assento nesta mesa e aqueles que estão no plenário. E eu quero, numa primeira palavra, dizer que reverenciar e rememorar a figura do Dr. Ulisses Guimarães é rememorar e reverenciar o Brasil novo, porque, afinal, o Brasil nasceu juridicamente em 5 de outubro de 1988 e nasceu, vou dizer uma obviedade, uma trivialidade, mas nasceu um Estado democrático, um Estado participativo, um Estado que se opunha ao Estado anterior, que era autoritário, centralizador, ditatorial. Então, homenagear a figura do Dr. Ulisses Guimarães, esta é a primeira ideia que me ocorre, é reverenciar o novo Brasil. E eu, para homenageá-lo, e eu sei que outros tantos oradores aqui dirão a respeito da sua vida, da sua trajetória política extraordinária, eu quero relembrar um fato que ocorreu comigo pelos idos de 1972. Em 1972, um sábado à noite, eu me dirigia a um bairro distante da capital para levar uma pessoa muito pobre que havia me pedido que a levasse até lá, aquele bairro distante. E num dado momento, eu passo em frente a uma espécie de um bar, de um boteco, e lá eu vejo uma caminhonete Kombi com uma figura, um cidadão calvo, fazendo um discurso para 30, 40 pessoas. Eu parei, presidente Sarney, curioso, e fui verificar quem era. E verifiquei que era o doutor Ulisses Guimarães. E eu fiquei olhando, eu que não havia ingressado na vida pública, fiquei seduzido pelas suas palavras, mas não só pelas suas palavras, pelo fato em si. Um homem daquela envergadura, quando deparei com o doutor Ulisses Guimarães, eu disse, meu Deus, um homem destes, às 7 horas da noite, num sábado, fazendo uma pregação para 30, 40 pessoas, num entusiasmo tal, como se falasse a milhares de pessoas. E realmente a pregação que ele fez para aquelas 30, 40 pessoas, depois tomaram conta do nosso país e permitiram precisamente o surgimento do novo Brasil de 5 de outubro de 1988. E eu confesso aos senhores e senhoras que foi o primeiro momento, eu já relatei este fato em outros foros, foi o primeiro momento em que, digamos assim, eu me inclinei pela vida pública. Eu fiquei tão admirado com aquele fato singelo e tão significativo, tão expressivo, eu disse, interessante, como é forte, como é saudável a vida pública. E foi, acho que, o primeiro momento que me ocorreu, pela primeira vez, a ideia de ingressar na vida pública, o que só fiz muitos anos depois, quando me elegi deputado federal constituinte. Mas sempre foi marcante para mim este brevíssimo episódio que estou a relatar. Depois, eu verifiquei, durante a Constituinte, a força extraordinária do homem público Ulisses Guimarães. Na verdade, quando eu falo do Brasil novo, Ulisses Guimarães, na Constituinte, presidente Sarney, presidindo o país e dando todas as condições para que democraticamente pudéssemos reconstituir o Estado brasileiro. Foi a presença do presidente Sarney que permitiu o trabalho livre e soberano da Assembleia Constituinte, mas foi a força de Ulisses Guimarães conduzindo a Constituinte brasileira que conseguiu produzir, reitero, o novo Estado brasileiro. E vou dizer aos senhores e às senhoras, não fosse a sua liderança extraordinária, a sua capacidade de agregação, a capacidade de formulação de conceitos, a capacidade de somar os contrários, nós não teríamos uma Constituição no Brasil. Eu observava muito a conduta do Dr. Ulisses Guimarães, seja quando ele agia moderadamente, quando agia com muito equilíbrio, ou quando exercia a sua autoridade, ou seja, como lembra muitas vezes o ministro Jobim, quando não havia mais como decidir, decidia ele e todos acompanhavam. E eu confesso que isto, de alguma maneira, serviu de norte, muito mais modesto, para a minha vida pública. Eu aprendi, talvez,
como o doutor Ulisses, a ouvir. Ele tinha uma paciência extraordinária. Ouvia seguidamente as pessoas. Eu tenho dito, presidente Sarney, que eu não tive uma convivência estreita com o doutor Ulisses, mas tinha, e aqui vai o depoimento, de quem observou a trajetória política do doutor Ulisses Guimarães e verificava esta capacidade extraordinária de comandar. Convenhamos, eu, presidente da Câmara, quando pretendia convocar uma sessão extra para uma sexta-feira, para um sábado inimaginável, não é? Havia grande dificuldade, pois o doutor Ulisses convocava sessões para sexta, sábado, domingo, e lá ficava como condutor da construção do novo país, e nós todos ficávamos aqui em Brasília obedientes à autoridade extraordinária do doutor Ulisses. Não porque ele ocupasse o cargo de presidente da Assembleia Nacional Constituinte, mas pela sua liderança natural. Os senhores sabem, nós todos que estamos na vida pública, sabemos que não é o cargo que dá a liderança, mas muitas vezes as pessoas sem cargo já são líderes. E o doutor Ulisses somava a liderança natural ao cargo mais significativo do país naquela época, que era a presidência da Assembleia Nacional Constituinte. Estou a relatar esses fatos para revelar a extraordinária importância que o doutor Ulisses teve para o nosso país. E honrosamente eu menciono o nosso partido, o PMDB, homenageando o nosso presidente Rui Falcão, do PT e outros companheiros de outros partidos que também eram e são e continuam admiradores da figura deste grande brasileiro, o presidente Paes de Andrade, porque nós sabemos que foi no PMDB que ele conseguiu agregar o país e foi no PMDB que ele conseguiu levar adiante as grandes teses inovadoras da nossa nacionalidade. Hoje, direitos individuais, democracia participativa, amálgama que nós temos da democracia direta com democracia indireta, os direitos sociais, os direitos individuais, as garantias dos direitos individuais foram pregações levadas adiante pelo doutor Ulisses e acolhidas por todos aqueles que acompanhavam a sua liderança. Hoje, na vice-presidência da República, mas tendo passado a maior parte do meu tempo no Poder Legislativo, eu verifico que coisa grandiosa foi o Poder Legislativo para o doutor Ulisses. Ele jamais deixou de ser deputado federal, jamais foi para outro cargo que não fosse o de deputado federal, com o que elevou o nome do Legislativo brasileiro, tanto da Câmara como do Senado, à glória de realizar, volto a dizer, este novo Estado brasileiro. Portanto, eu quero, nestas breves palavras, revelar a minha gratidão. Primeiro no plano pessoal, porque rememorando este episódio de 1972, eu diria aos senhores e senhoras que foi o primeiro toque que eu tive no sentido de dizer, um dia eu estarei na vida pública, não para seguir e, naturalmente, conseguir alcançar os passos dados por Ulisses, mas sabendo que os passos que ele deu foram a segurança absoluta para que eu viesse a trilhar este caminho. Em segundo lugar, eu quero relembrá-lo como brasileiro, ao dizer que nós tivemos um novo Estado e democrático em outubro de 88, eu quero homenageá-lo como brasileiro. E, finalmente, como PMDBista. Na verdade, como eu sempre estive no meu partido, no PMDB, eu tive, como todos os PMDBistas tiveram, na figura do doutor Ulisses, o norte para a nossa ação. Não é sem razão que o nosso movimento foi um movimento democrático brasileiro. E este é o nosso partido, um partido que se mobiliza em favor da democracia brasileira, mas que tem como símbolo, como força motriz, a figura extraordinária, Oswaldo Manicardi, familiares do doutor Ulisses, do doutor Ulisses Guimarães. Minha homenagem, portanto, a este Congresso e aos autores deste requerimento, em meu nome, em nome do Executivo Federal, tomo a liberdade, ministro Ideli, de fazê-lo também em nome da presidente Dilma Rousseff, para dizer que Executivo, Legislativo e Judiciário, poderes independentes e harmônicos entre si, se orgulham da figura
de Ulisses Guimarães. Muito obrigado.